É que tem um detalhe nisso aí, sabe? Que, puxa vida, a gente está em 2021, isso não combina, isso aí é futebol dos anos 80, 90. O Inter divulga uma escalação, o Osmar Loz é o técnico, ele assina como a súmula. Na beira do campo está o auxiliar técnico, o argentino, né? O Martim Anselmi, está na beira do campo. E a todo instante, vai lá, só faltou pedir, né? Para o jogo aí que eu vou lá pegar a orientação. Conversando com o Ramírez. Primeiro o Ramírez na arquibancada do lado de dentro. E o Anselmo vem conversar. Depois o Ramírez entra, próximo à área técnica. Gente, isso aí não combina com um clube da... Isso não é várzea, é um campeonato oficial. Ou então é o seguinte, é várzea? Então joga o campeonato gaúcho com o time da várzea. Não é, é uma competição oficial. Como é que não tem um dirigente internacional que estava no Beira-Rio para dizer... Ramírez, aqui tu não pode fazer isso, não sei como é que era no Equador, mas aqui você não pode fazer isso. Se é uma final de campeonato, aquilo que faz o Galhardo, aquele absurdo que fez o Marcelo, que estava punido, e foi para a cabine da arena, e depois desceu e foi dar palestra no intervalo do jogo, é uma final. Um jogo de campeonato gaúcho. Fica no seu lugar, olha o time, vai lá e depois faz as considerações. Eu acho que a gente precisa fazer uma ponderação muito pesada em relação a isso. Por quê? Porque a gente muito tá aqui... pesada? Eu acho. Bah. É que se tu acha simples, é exatamente esse raciocínio... Não. Eu concordo o erro, mano. Deixa eu só dizer, muito pesado. Esse raciocínio que tu tá tendo é o raciocínio que faz com que o futebol gaúcho hoje esteja onde está. Porque se a gente não respeitar o nosso campeonato, ninguém vai respeitar. O que o Inter fez ontem... Eu sou gremista e se fosse o Grêmio eu falaria a mesma coisa. Mas o que o Inter fez ontem foi desrespeitar a sua própria história. Aquilo é várzea, aquilo é uma vergonha. O treinador do Inter não podia trabalhar e trabalhou. E trabalhou, como diz o Meneghetti, pô, no primeiro jogo, senta ali no camarote e vamos jogar, entendeu? Não tem problema. Não respeitou o campeonato. Não respeitou o campeonato. Não respeitou o que tinha que respeitar. Ah, é pequeno. Esse é o grande problema disso. E um desmerecimento, um desrespeito com o Loz, né? Não, com o Loz que assina a súmula e não é o técnico. Não, mas né? eu nem entro na questão, porque aí é uma discussão interna do Inter. Essa aí do... Mas tá errado, né? Tá errado, eu concordo, mas é do Inter. Mas quando vai pra fora, com o desrespeito que foi, primeiro sentar naquela arquibancada ali, tá bem. Aí todo o tempo em pé, aí abre, vai lá, se reúne com os três, troca aquele ali, bota aquele lá, bota... o que é isso, cara? É que se fosse um jogo com torcida, ele não ficaria ali, né? Começa por aí. Se fosse um jogo com torcida, ele ficaria provavelmente numa cabine de Na verdade, ele nem poderia estar ali, né? Se tu pensar, ele nem poderia estar ali, né? Porque em tese, ele estava ali torcendo, né? Porque ele não pode trabalhar, ele estava ali torcendo. Ele estava credenciado pela Federação Gaúcha de Futebol, ele podia estar ali. Ele entrou como membro do funcionário do Internacional. O grande ponto é o seguinte, que não vai a julgamento, tá? Não vai a julgamento. Eu conversei hoje pela manhã com o Dr. Alberto Franco, que é o procurador do TJD, da Federação Gaúcha de Futebol. Depois eu tive uma conversa com um ex-procurador, que eu não vou falar o nome. Mas o Dr. Alberto Franco me disse o seguinte, bom, a gente vai oferecer a denúncia, ele não tinha recebido a súmula ainda e ele até chegou a me dizer que era um outro artigo, que era o 253 por invasão de campo. Tá? Mas ele não invadiu o campo, né? Exatamente, ele não invadiu o campo. Está na súmula que houve a invasão da área de arbitragem e de suplentes ali. O grande ponto é a questão que a gente precisa colocar é a seguinte, ele não está no BID, ele não está no boletim informativo diário da CBF, e em um determinado momento ele exerce a profissão de técnico de futebol dentro da área. Não é na área técnica, mas ali dentro da área. Só que isso não vai a julgamento, porque o que está sendo colocado ali é que uma pessoa que mesmo que pública e notoriamente a gente saiba que ele é técnico do Internacional, ali no jogo ele não está como técnico, mas tá ali, ele está como uma pessoa, entendeu? Então poderia estar ali o João Batista Filho. O João Batista Filho está ali vendo o jogo, vou entrar ali no campo para falar com... Poderia fazer isso? Poderia? Não, claro que não poderia. Mas o que eu quero colocar para vocês é que para efeitos de julgamento, João Batista Filho e Miguel Ramírez entrarem naquela área ali, para efeitos de julgamento, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso foi me explicado por um dos auditores, ex-auditores do TJD. Tá, agora, fala, e isso que o Vaguinho traz é importante, Meneghetti. Eu até peço para o Pedro e para o Claudinho colocar na tela de novo o artigo, porque faz menção a isso também. A pena de 1 a 3 jogos, e aí o Vaguinho lembra bem, ela é para treinador e para jogador. Aí depois, prazo de 15
de 15 a 180 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código. Então não é suspensão de 1 a 3 partidas, e sim suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, porque o Miguel não está ali como treinador ou como jogador. Ele está ali como um dirigente, como Paulo Brax, como Alessandro Barcelos. Uma pessoa credenciada para o jogo. Isso, como alguém do staff do Inter. Lembra que o presidente... Vendo isso aí, eu só lamento que o Grêmio, dentro desse processo, não tenha colocado o Ferreira para jogar sábado, ele que tinha sido expulso no jogo anterior, porque ele não podia jogar, mas bota, porque não muda nada. O artigo Segundo o teu raciocínio, não muda nada. Peraí, eu vou dar minha visão sobre o fato aqui. O artigo 214 fala sobre atletas, e esse é até um erro comum que as pessoas pegam. Lá aqui, ó, fala de suspensão de tantos e tantos jogos. Não, atleta é uma coisa, como estava falando o Vaguinho aqui e o Tiger. Embora a informação que eu tenho é o seguinte, como ele é réu primário, existe uma grande possibilidade dele assinar só um termo de, tipo, uma reprimenda lá, como se na 4ª série a gente assina porque não se comportou bem, leva o bilhetinho para casa e tudo certo. No artigo 213, se o Inter se fosse a denúncia no 213, o Inter seria denunciado por não proibir, não prevenir esse tipo de situação. Mas como mudou o artigo, então nem isso vai. Tá, a primeira questão. O que eu coloco, que eu quero que a gente tenha... A crise que você quer fazer. Não é crise, é que a gente não pode tratar isso, JB, como algo menor. Ou a gente respeita o nosso campeonato, ou nós vamos, daqui a pouco termina. Vamos terminar o campeonato. Eu acho que é uma tentativa clara e evidente, escancarada do Internacional, de driblar o regulamento. Para mim está claro isso. É claro. Uma tentativa do clube clara e que, no meu entendimento, não interessa se eu sou colorado, gremista, você sabe que eu sou colorado, eu faço a minha análise aqui independente. Tem que ser punido, pronto. Mas quando tu fala uma tentativa clara do Internacional, isso não vai a julgamento, porque quem está decidindo as ações que está fazendo ali é o treinador. Então, quem pode ser punido nesse caso é o treinador. Mas ele é funcionário do Inter, né? Ele não é um treinador. Não, se fosse o treinador do Igrejinha entrando em campo, o problema do treinador. Agora ele é o treinador do Inter, beleza, né? Só que eu tô querendo discutir aqui a questão técnica, que foi a denúncia apresentada, o que está na súmula, o que foi apresentado de denúncia, e isso não está na súmula. Ô, Vaguinha, tu chegou há pouco, mas tu já está no nosso grupo do WhatsApp. Eu quase toquei o meu celular na parede, porque era o senhor Leonardo Meneghetti querendo saber quem é que tinha assinado a súmula, não sei o quê. Eu falei, cara, vocês estão vendo, o Edenilson está de primeiro volante e o Meneghetti está aqui debatendo quem assinou a súmula ou quem deixou de assinar. Aí o que eu te respondi? O Edenilson de primeiro volante, o meu filho Valentim, de 12 anos, viu com 2 minutos de jogo. Mas é isso que importa. 2 minutos de jogo. É isso aí as pessoas, algumas não tinham visto. E eu estava alertando a nossa jornada. Mas que absurdo, que escândalo é esse que está acontecendo? Em que o Loz é o técnico, na beira do campo está o Anselmi e o outro está cochichando lá com o cara. Mas é que assim, ó, peraí. Vamos pontuar as coisas aqui. A primeira questão, quem assinou foi o Osmar Loz, quem ficou na beira do gramado é o Anselmi, mas isso é piada, né? Isso é permitido. Isso é uma piada. Isso é permitido. Mas isso é permitido. E eu vou dizer que é uma piada. Tudo bem, tu pode eu acho que é um desrespeito ao trabalho do Loz. Tá, beleza. Tu assina aí, porque o outro não está legalizado, tu assina. Se o Loz está aceitando, aí é uma questão dele com a direção do Inter. Ele tem que aceitar, ele é funcionário do clube, né? O fato do Miguel, é óbvio, César, é óbvio que é um erro. Ele não devia ter feito isso, mas ele estava lá credenciado pela Federação Gaúcha. Posso falar? Isso foi o Inter que fez. Ele estava lá, credenciado pela federação, e tudo que foi feito até a entrada do campo estava sendo feito legalmente. O erro dele foi, e eu não dá nem para entender o que ele fez, porque ele andou 3 metros, não fez diferença nenhuma. Era só o cara vir e ele foi. E ele, claro, no nervoso. E para mim a questão é, ele errou, ele precisa ser punido. Mas dá para entender que o cara estava nervoso, estreando num clube como o Inter, ele estava tão ansioso para trabalhar que ele abriu lá e foi lá e fez a bobagem. Ipiranga, a bobagem. O Campeonato Gaúcho. Mas não faz isso, então. Vocês não acham o Ipiranga maravilhoso, o Gauchão maravilhoso? Ele também acha o Gauchão maravilhoso. Ele errou. Vamos justificar a escalação, vamos escalar o Ferreira, que está suspenso por expulsão. Vamos escalar para jogar e vamos dizer o seguinte depois. Mas você tem que entender, ele estava nervoso. O Galhardo também estava nervoso. Era reserva do PP. O Galhardo no jogo, isso é a indiciocrasia da nossa imprensa. O Galhardo também estava nervoso. Era um jogo eliminatório, valendo vaga na final da Libertadores. Se eu sou dirigente do Grêmio, sabe o que eu faço? Eu troco a fechadura da cabine que estava o Galhardo, quando ele vai abrir, puxa, estragou a chave, quebrou a chave. César. Fica trancado lá 2 dias, inclusive.